estou de volta com uma aula número 7, Transformações Químicas, Situação de Aprendizagem 3, do material Currículo em Ação. Bom, primeiro, para começar a aula, eu trouxe essa imagem para vocês e eu quero que vocês reflitam um pouquinho sobre essa imagem. Você já percebeu que os materiais podem passar por diferentes tipos de transformação? É só para a gente recordar o que vocês já viram, ok? Vamos lá. Aqui a gente tem um fósforo aceso em chama e 2 cubinhos de gelo aqui derretendo. A gente tem 2 tipos de transformação aqui, vocês se lembram? Transformação química e transformação física, tá? Aqui existem diferenças, tá? Entre um e outro, tá? Existem evidências que nos mostram o que é uma transformação química e o que é uma transformação física. Nesse caso da transformação física, se a gente observar, a gente tem uma água, que é a água, né? No estado sólido e no estado líquido, que está passando para o estado líquido, certo? Mas ela continua sendo água. Nesse caso, os componentes da matéria, no caso a água, não se alteram. É o mesmo componente, são os mesmos átomos, os mesmos elementos químicos. Diferente da transformação química, onde há alteração da matéria, tá? Onde há alteração dos componentes que formam a matéria, ok? Bom, vamos seguir. Olha só esse outro exemplo. Tenho lenha, madeira, passando por esses 2 tipos de processo. Processo físico, onde a aparência dele é alterada, né? Não se altera os componentes aqui presentes na madeira. E a transformação química, onde há alteração dos componentes da matéria, da madeira, dos elementos químicos. Com o quê? Com a queima, né? Com a combustão dessa matéria. Ok? Seguindo. Aqui eu trouxe alguns exemplos de transformação química que a gente vê no nosso dia a dia. Tá? Olha só. Matéria orgânica em decomposição, tá? As frutas aqui estão apodrecendo com os fungos, né? Isso aqui é uma transformação química, certo? Ele deixa os componentes que formam essa matéria são alterados. Em todos os casos aqui. Olha, ferrugem é uma transformação química. Produção de alimentos no forno, olha só, o pão, por exemplo. Aqui ocorreu uma transformação química, aqui também. Tá? Então, existem evidências, existem alguns fatores que nos mostram quando está acontecendo uma transformação química. Vamos ver quais são, olha só. Como detectar uma transformação química? A alteração da cor, formação de chama, variação da temperatura, libertação de gás, formação de sólido, libertação de cheiro. Então, aqui a gente tem alguns fatores que nos indica a transformação química, tá bom? Então, nosso foco nessa aula é a transformação química, que nós iremos nos aprofundar um pouco mais, porque isso aqui vocês já viram no 6º ano, e agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Bom, primeiro, eu trouxe aqui a atividade número 1 do material de vocês, que fala da transformação química na queima de um material, tá? O material que eu propus aqui é o papel, eu coloquei aqui, olha. O que você imagina que acontece microscopicamente com o papel durante uma reação química? Tá? Vamos pensar na reação química como a queima do papel. Porque se eu pego um papel, amasso o papel, eu vou deformar o papel, certo? Mas ele continua sendo papel. Agora, se eu pego um fósforo e coloco fogo nesse papel, ocorre uma transformação química. Então, os componentes que estavam ali formando o papel são alterados e transformados por outros.
Tá? Como que acontece isso microscopicamente, falando sobre os átomos que compõem os elementos que formam o papel? Tá? Os átomos mudam? Eles se perdem? Ganha-se átomos durante essa reação química? O que será que acontece? Eu quero que vocês respondam com o conhecimento que vocês têm até o momento, tá? Para ver se depois, no final desse conteúdo, dessas aulas sobre esse conteúdo, vocês mudam a resposta de vocês, tá? O modo de pensar. Vamos lá. Tem mais perguntinhas que vai fazer a gente refletir. O que acontece quando queimamos o papel? O que acontece com o papel? O que você pode observar durante essa reação, essa transformação química? O que você observa? O que acontece de diferente? O que muda no papel? Como os átomos do papel se comportam durante a combustão? A combustão é a queima, tá? Então, como que os átomos que formam o papel... O que forma o papel? De onde vem? Ah, é a celulose que vem da madeira, né? Sim. E esses átomos aí da celulose? O que acontece com eles durante a combustão, durante a queima? O ar, ele participa desse processo de queima, de combustão? Como? Ele é muito importante nesse processo? Será que sem ele, sem o ar, sem o oxigênio, aconteceria combustão? De que forma o ar participa desse processo? Vamos pensar um pouquinho. E olha só, para fechar aqui, olha, eu trouxe uma reação química típica da combustão, que é a queima, tá, gente? Eu trouxe essa reação, essa equação química, a gente chama isso aqui de equação química, quando a gente coloca a quantidade de átomos e os elementos químicos que formam o elemento, que formam a molécula, tá? Então, vamos lá. Essa equação química que eu trouxe é a combustão do metano. Já ouviram falar do metano? O metano é aquele gás que ele sai de matéria orgânica em decomposição, tá? Então, ele é expelido de matéria orgânica em decomposição. Aqui, nesse caso, o metano é o combustível, tá? Então, ele é o combustível dessa reação química. E o gás oxigênio é o comburente, tá? O que é o comburente? Na verdade, o comburente é como se fosse o combustível do combustível. Sem o comburente, o combustível, não ocorre a combustão do combustível, que no caso é o metano. Não ocorre a queima, tá? Então, olha só. Aqui eu já dei uma dica para responder a questão anterior aqui, hein? Olha só aqui, a gente tem essa equação química. Reparem na setinha. Aí, tô voltando toda hora, olha. Reparem na setinha. Aqui a gente tem os reagentes dessa reação, que no caso é o metano e o gás oxigênio, que são os reagentes antes da seta. Depois da seta, a gente tem o produto, tá? O que acontece, então? Aqui reagiu. Metano e gás oxigênio reagiu. O que formou? Gás carbônico, água e calor. É uma reação exotérmica, porque está liberando calor, está soltando calor. Exotérmica, exo, de fora para fora. Então, está liberando calor. É uma reação exotérmica, tá? É na forma de energia. Esse calor aqui na forma de energia. Então, olha só, a gente tem as moléculas, né? Molécula CH4, molécula O2, depois nos produtos aqui, molécula CO2, molécula H2O e o calor. Tá? Então, essa aqui é uma reação química típica de combustão. O que tem que ter para ocorrer combustão? Tem que ter o combustível e tem que ter o comburente, que no caso aqui é o gás oxigênio. Tá bom? Bom, então a atividade de vocês, a tarefa de vocês nessa aula é responder essas questões,
tá bom? E na próxima aula a gente se aprofunda um pouco mais na reação química, ok? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.